Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, pastor Egon Koperek. Pastor Egon, o fundamento de toda religião, quando se busca o conceito do religare, do se religar com a nossa origem divina, devota-se ao reconhecimento de um poder criador, mas também está muito subjacente a isso uma perspectiva pós-morte. Ou seja, qual é a perspectiva de um luterano? A perspectiva de um luterano, nós dizemos o seguinte: quem está em Cristo, quem confia no Senhor Jesus como seu Salvador, ele olha para frente sem medo, olha para frente com confiança, com esperança, porque ele sabe que em Cristo ele é um vencedor. O apóstolo Paulo disse: eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor. De onde vinha essa força? Na convicção de que ele era um salvo e que a vida eterna estava guardada para ele, pela fé em Cristo. Então, nós luteranos olhamos para a morte não como um fim, não como um ponto final, eu diria como uma vírgula. Ou seja, nós olhamos para a morte como sendo a chegada para a vida plena, a vida eterna com Deus no céu. Uma curva na estrada, não o fim da estrada. Não é o fim da estrada. Eu diria assim, na verdade, a nossa vida é como uma ponte, né? Nós não vamos construir nossa casa sobre a ponte, mas nosso objetivo é chegar do outro lado, onde está a nossa casa permanente com Deus. Conceitos de céu, inferno, purgatório e ressurreição estão presentes no credo luterano? Céu, inferno, com certeza, né? Aos salvos está reservado a bem-aventurança eterna do céu, né? Aos que não creem, a condenação eterna, o inferno, né? A questão, você falou purgatório, né? Purgatório e ressurreição. Ressurreição. Purgatório, nós dizemos, este, na verdade, não é bíblico, o purgatório, nós não o temos em nossa igreja, né? Quando a nossa vida, na verdade, ela se define enquanto nós estamos a caminho. Se eu creio em Cristo como meu Senhor e Salvador e venho a morrer, eu vou para o céu, estou salvo, ninguém vai mudar isso. Se eu não criar durante a minha caminhada, eu vou para a condenação e ninguém vai mudar isso. Então nós não temos o purgatório em nosso meio, mas cremos na ressurreição para a vida eterna. Agora, pastor, veja bem, numa existência terrena média de 70, 80 anos, em que a pessoa viva toda essa vida na inconsciência, no erro, na ignorância da luz de Deus. Uma eternidade toda pagada é uma conta muito pesada, não? Eis a nossa grande responsabilidade nesse mundo. O desejo de Deus é a salvação de todas as pessoas. O desejo, o Cristo veio ao mundo para salvar o mundo, e não, como eu disse antes, não apenas um grupo de pessoas. E cabe a nós, que cremos nele, dar testemunho dele e avisar a esse mundo que, para chegar à vida eterna no céu, somente pela fé em Cristo. É anunciar Cristo para todos. Mas continua sobrando o peso de uma sentença que é muito pesada, se você pensar em termos de eternidade, para uma vida de ignorância, digamos assim. Porque às vezes a distância da palavra de Deus, nem todas as pessoas às vezes têm até essa possibilidade do acesso, né? Infelizmente, muitos haverão de se perder, ou porque rejeitam o presente que Deus lhes oferece, né? Ou porque preferem seguir os seus próprios caminhos e tentar a salvação pelas suas forças, pelo seu poder, pela sua capacidade ou pelas suas obras, né? E, infelizmente, essa é a realidade. Por que a exclusão de alguns livros da Bíblia protestante que constam na Bíblia católica? Nós estamos falando tudo como derivado da Vulgata de São Jerônimo, que faz aquela transcrição para o grego, do grego para o latino. Isso. A partir daí... São os livros apócrifos. Nós dizemos, estes livros apócrifos, eles são bons para a leitura, né? Sem problema, são bons para a leitura, mas não são palavra inspirada de Deus. Não são palavra inspirada de Deus por quê? Porque eles nunca foram citados por Jesus, nunca foram citados no Novo Testamento, né? Então, a própria história, o próprio ser humano, a própria igreja, não os manteve em seu meio, né? E eles têm, inclusive, algumas contradições naquilo que colocam. Então, esses livros escritos após, por isso apócrifos, né? Nós dizemos, são bons para a leitura, podem ser lidos sem problema nenhum, mas não palavra inspirada de Deus. Quando a gente fala de um cisma, de uma ruptura que acontece no século XVI com o manifesto de Martim Lutero,
cuja, inclusive, filmografia moderna está resgatando com muita dignidade. Haja visto os belos filmes que tem por aí, né? Faz menção também a outro vulto do cisma, não necessariamente do luteranismo, que é João Calvino. Qual é o tamanho dele nessa história toda, nesse processo todo? Na verdade, João Calvino foi um grande teólogo, né? Mas ele tinha diferenças doutrinárias, né? Em relação à salvação pela graça, em relação a assuntos da Santa Ceia, né? Mas ele é uma referência na área de teologia, na área do estudo teológico, né? Uhum. Um dado que particularmente para mim sempre foi interessante, como é que as duas religiões principais, no caso, a católica e a religião, é apropriado falar protestante? Ficou como protestantismo, né? A partir do qual foi marcado assim. É interessante a relação das religiões católica e protestante com o trabalho. Okay. Isso sempre me impressionou profundamente. A religião católica tratou o trabalho como uma expiação do homem a partir do momento que ele ousou experimentar o fruto da árvore proibida e como tal foi condenado, ou seja, tratou o trabalho como uma condenação. Do pouco que eu pude ver nos longínquos anos da igreja presbiteriana, o protestantismo trabalha o trabalho como uma oração. Como uma bênção. Como uma bênção, uma oportunidade de prosperar. Tanto assim que a poupança, ou seja, o não consumo de toda a renda do trabalho também é sagrado, né? É uma prática, não vou dizer sagrada, mas uma prática muito forte no protestantismo, né? O de você não consumir tudo aquilo que você ganha. Moral da história, nós temos aí, eu não conheço uma nação católica rica e não conheço uma nação protestante pobre. Será que é por causa dessa diferença da concepção do trabalho? Olha, não sei, realmente eu nunca pesquisei isso, nunca procurei verificar isso, né? Mas nós vemos de fato o trabalho não como um castigo de Deus, né? Mas o trabalho como uma bênção. Inclusive dizemos que o não trabalho, o tempo ósseo, como dizia Lutero, é uma oficina do diabo, né? Então o trabalho ele é digno, o trabalho é uma bênção na vida da pessoa. Né? E aí nós trabalhamos exatamente como diz a Bíblia, do suor do teu rosto comerás o teu pão, né? Então trabalhamos e achamos que o trabalho, ele realmente enobrece o ser humano, né? E trabalhamos com dedicação, damos o nosso melhor, usando os dons que Deus nos deu, do que também Deus nos abençoa com o sustento para cada dia, né? Agradeço, pastor, muito a sua presença aqui hoje no nosso programa. Grato. Agradeço pela oportunidade de poder assim falar, de poder assim participar deste programa. Desejo que Deus continue lhe abençoando ricamente, sempre, né? E esses 6 anos que nos antecipam, os 500 anos da Reforma, exatamente tentam mostrar o quanto essa data é significativa, importante e o quanto nós realmente a valorizamos como um marco na história, né? E eu quero só dizer também, estou aqui no Espírito Santo, neste final de semana, nesses dias agora aqui, festejando com a comunidade aqui de Vila Velha, os 28 anos e os 494 anos da Reforma Luterana. Muito obrigado pela oportunidade, Deus o abençoe sempre. Em 9 minutos, nós contamos com a presença do presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, o pastor Egon Koperek. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acerto os caminhos, aprender